Olá, eu sou a Rose Marie, eu sou a Miss Rio Grande do Sul do Projeto Mulheres Reais, também sou a musa da cidade de Praia Grande e estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Eu estou aqui com uma jovem empreendedora, mas o que ela toca e faz com carinho, faz uma grande revolução. Sabrina Oliver, muito obrigado. Tá? Sabrina, conta um pouquinho dos nossos internautas, onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, como você descobriu que você é mais da área de humanas mesmo. Fique à vontade. Eu nasci em São Paulo mesmo, eu vivi 18 anos em São Paulo e depois que eu mudei para São José dos Campos, antes da minha avó falecer, eu me mudei, nossa, maravilhosa, olha, de verdade. E me mudei para Baixada Santista e estou lá até hoje. E também gosto muito, não sei se me mudaria de lá, eu acho bastante reconfortante morar lá. E eu comecei o empreendedorismo feminino com 19 anos, antes da pandemia, quando eu estava trabalhando no CLT. E eu fui dispensada porque não era um trabalho essencial na época, quando a pandemia começou no Brasil. E eu tive um insight quando a pandemia começou. Eu fui convidada por uma amiga que trabalhou comigo no mesmo lugar, CLT, e ela me convidou para trabalhar para fazer copywriting, para fazer o antigo CTA, que é a chamada para ação nas redes sociais. E eu nem sabia o que era, para falar a verdade. Hoje em dia tem muitas pessoas que acham que, por a gente ser muito jovem, a gente já sabe de tudo de mídias. E quando eu comecei, eu não sabia nada. Eu sabia o básico, postar, era isso que eu sabia. Não era formada nem nada. E aí eu comecei a fazer e eu percebi que eu já gostava, eu era apaixonada por fazer legendas, por mostrar que existe um outro olhar sobre o negócio, que não é só o olhar profissional, o olhar humano. Então, dali para mais, eu continuei. E quando foi 2020, acho que 2021, se eu não me engano, formei minha comunidade e foi um processo bem transformador na minha vida. Eu comecei com CTA e hoje em dia eu trabalho com mulheres que empreendem, tanto na área de mídias sociais quanto presencial, porque depois da pandemia eu senti que teve essa mudança, faltou o abraço, sabe? Muitas pessoas sempre online, faltou humanização de pessoas e eu pensei assim, poxa, eu acho que dá para expandir. E aí eu comecei a trabalhar com gestão pesada mesmo, eu comecei a mostrar que havia esse olhar humano dentro do negócio. Então eu digo assim, que eu não trabalho a carreira, eu trabalho a pessoa antes do negócio. E aí eu me tornei uma pessoa muito melhor hoje em dia por causa disso. Ô Sabrina, um abraço online é a mesma coisa que um abraço pessoal, não? Não, tem uma diferença muito grande. Até o cheiro, o toque, né? Porque assim, o online, o que é legal no online? Se você estiver aqui e eu estiver do outro lado do mundo, nós vamos ter acesso. Então eu não vou ficar sem falar com você, entende? Mas o presencial, ele traz essa verdade que é a amizade, que é as pessoas juntas. Então quando veio a pandemia, eu acho que as pessoas começaram a entender o quanto isso é importante. Porque antes da pandemia era aquela correria. Não vou dizer que não mudou, porque não mudou realmente. Tem muita gente que ainda está correndo bastante. Mas quando veio a pandemia, faltou esse contato, as pessoas começaram a se conectar mais. E foi aí que eu entrei no network e eu percebi que vale muito a pena. O que eu faço muda a vida das pessoas. Então quando você é olhado como referência, quando você é uma referência no seu trabalho e você serve de inspiração para o próximo, isso te torna uma pessoa melhor, porque você pensa, olha, se eu fizer alguma coisa errado, essa pessoa vai ver, e se ela não entender e fizer igual, então eu tenho que ter eu tenho que me policiar melhor, porque o que eu faço pode mudar a vida de alguém, mesmo do pouco, porque às vezes se você der um abraço em alguém, você está salvando a vida dessa pessoa. É verdade. Sabrina, você pode explicar um pouquinho o que é o CTA? Tem muita gente que não vai entender se você não explicar. Claro. O CTA é como uma chamada para ação. Então, se você faz um anúncio online, se você é escritora, se você é modelo, se você tem uma marca, se você tem um restaurante, por exemplo, o CTA é aquela chamada que vai te conectar com o público. Então, é diferente do panfleto, por exemplo. O panfleto você vai ver aquele anúncio e é só aquilo. Agora, nas mídias sociais, você tem a oportunidade de fazer vídeo, de fazer live, de fazer uma legenda criativa, que é o CTA. E hoje em dia a gente chama de copyright, que é uma versão mais atualizada, mais moderna, e é onde você mostra o que você faz, mas você mostra
que é resultado mesmo, que não é só, por exemplo, eu estou vendendo porque eu preciso. Não, você precisa, tudo bem, é o seu trabalho, é digno, mas você entende que aquilo também vai fazer a diferença para alguém. Então, a CTA é a chamada que vai cativar o seu público, que vai fazer você entender que precisa do que eu faço e eu preciso que você expanda na sua vida. Então, essa é a CTA. Hoje em dia é mais copyright, mas a CTA ainda é válida, as pessoas ainda usam bastante. Ok. Quando você abraçou esse mundo digital, foi bom para você? Se sente outra pessoa? Foi por um lado porque eu estava sem trabalho e eu precisava me manter ativa, porque eu sou uma pessoa muito... eu não consigo ficar parada. Então, assim, eu precisava de alguma coisa para fazer. Mas, na verdade, o que é curioso nisso tudo é que eu comecei no empreendedorismo porque eu sou escritora, igual minha mãe. Então, eu tive essa herança maravilhosa, que eu acho que é uma das coisas assim, mais incríveis que a minha mãe deixou pra mim. Ela tá aqui ainda, mas assim, deixou no bom sentido, sabe? E quando eu senti vontade de escrever o que eu faço, de escrever o que eu sinto, de me expressar, eu criei uma obra, que eu não lancei ainda essa obra, que é uma obra que eu trabalho há mais de 14 anos, uma saga, 4 livros, bem assim, o meu maior projeto literário é esse, o meu maior orgulho é esse projeto. E eu fui aquela pessoa que pesquisou, porque quando você escreve, você não tem o outro conhecimento, que é a mesma coisa quando você empreende, você não sabe como divulga, você não sabe como vende, você não sabe como que lança. Então eu fui atrás de editoras, procurando saber mais, conheci a Geração Literária, inclusive um beijo para as meninas, elas que me acolheram. A Geração Literária é uma editora de obras online que ajuda assim, autores brasileiros, autoras brasileiras que estão começando. E quando eu cheguei na Geração, eu estava no processo de entender o meu tipo de escrita, de entender que eu queria ser escritora mesmo, que eu queria trazer os meus projetos para as pessoas. E dali em diante eu comecei a ter contato com as mídias sociais e eu decidi que eu deveria criar minha própria comunidade para lançar minha obra. Porque eu tive, não na Geração, eles me acolheram muito, mas em outras editoras eu tive essa dificuldade de poder encontrar o meu lugar. Algumas pessoas gostaram do contexto, quiseram comprar meus direitos, outras pessoas me falavam que era muito difícil. Aí sabe quando você começa a desistir, ficar desanimado? Aí minha mãe falou, não, porque é uma obra muito boa, minha mãe sempre acreditando em mim, ela falou assim, vai lá que você vai conseguir. Aí eu falei, quer saber, eu não vou mais buscar ninguém, eu vou fazer isso daí, que eu consigo fazer. Então eu falei, se eu não sei, eu vou atrás. Aí eu comecei a estudar PNL, que é pensamento neurolinguístico, comecei a estudar para ser mentora, palestrante, eu comecei a estudar a língua da internet, que é aquela base que as pessoas têm que, vem esse preconceito, de, por exemplo, a mídia é só para você fazer fofoca, que é as fake news. Não, tem um trabalho árduo, tem a excelência que as pessoas que chegam ali expõem o que faz. Então, assim, às vezes o que vem falando mal estraga um trabalho maravilhoso. Então, qual que é o meu papel hoje, depois de toda essa trajetória, de criar minha comunidade para escrever, de criar minha comunidade para trazer as misses, as pessoas que vêm de comunidade ou vêm de baixa renda, ou que está ali, não tem assim um caminho. Meu papel hoje é mostrar que você pode alcançar, mas que assim, não é só jogar para o universo. Se você vai jogar para o universo, você vai com força, mas você vai arregaçar as mãos, você vai fazer. Então, o meu papel é trazer as pessoas, eu trabalho mais com mulheres hoje em dia, mas é trazer as pessoas que têm esse potencial, mas que estão cansadas de ouvir, poxa, você tem muito potencial, você vai chegar lá, mas ninguém apoia. Então, assim, se ninguém apoia, faz como eu. Eu tive apoio da minha mãe, mas eu não tive apoio de todo mundo. Certo. Eu tive aquela frase assim, Sabrina, você é talentosa, você vai chegar, mas é isso. Da porta para fora, cada um por si. Então, assim, eu pensei, se eu sou talentosa, se vem isso em mim, então eu vou provar. Não para elas, para mim. Entendeu? Porque se eu vim nesse mundo para estrear, então eu não vou sair daqui sem isso, entendeu? Entendi. E você sempre foi cheia de confiança, assim? Na verdade, eu sempre fui briguenta. Eu sempre fui uma pessoa que brigou contra preconceito, que brigou contra desigualdade. E em algum momento me descobriram que eu falo bem, que eu sou desenvolta, assim, e me colocaram para fazer seminário na frente de todo mundo da escola, lá em São José dos Campos. Depois de mais de 12 anos estudando, terminando o ensino médio, fiz um seminário sobre preconceito racial, porque eu tenho descendência africana. Mas as pessoas olham para mim, hoje ninguém vai falar isso, porque eu tenho a pele branca. Mas eu honro minha descendência. Sim. Não importa se são negros, se são brancos, se são azuis, se são amarelos, não importa. Eu honro, entendeu? Mesmo se eu não tenho a pele, eu tenho a origem. Então, eu fiz um seminário falando sobre isso, explicando que o preconceito os seres humanos criaram.
Porque em algum momento alguém achou que aquilo era errado, acreditou nisso, e quem não tinha bagagem começou a acreditar, não sabia que era errado e acreditou. Então hoje em dia eu acho que a minha confiança vem disso, porque quando a minha mãe me contou a árvore genealógica da minha família, eu falei, meu, se eu não fizer história, eu estou desonrando o meu legado da minha família. Então eu tenho o meu legado, meu pessoal, e eu tenho essa honra de ter pessoas chinesas, negras e por aí vai, italianas da minha família, então eu honro isso, porque eu acho que é merecimento, sabe? É por isso que eu sou tão assim, porque eu acredito que se você tem vergonha e você não se desafiar, você não está fazendo valer a pena o seu tempo de vida, entendeu? Eu tenho uma filosofia que eu aprendi em uma palestra há muito tempo atrás, que eu chamo a filosofia dos 10 anos, dos 9, 10 anos, que eu impacto minha mãe com isso muitas vezes, porque eu penso assim, se você tiver só mais 9 anos de vida, você acha que a sua vida está valendo a pena? O seu trabalho é porque você ama? Você tá com as pessoas que você gosta? Quem te merece estar ali com você? Você está honrando isso? Porque se você não tiver, se só tiver mais 9 anos na sua vida, você não fez valer para você e não fez valer para elas. Entendeu? Então eu faço valer, não importa o esforço, não importa o quanto eu lute, porque eu aprendi isso com a minha mãe. Eu não sou guerreira, eu sou gladiadora, porque eu luto as minhas batalhas, entendeu? Perfeito. Sabrina, volta outras vezes aqui, tá? Você pode deixar seus contatos, por favor? Claro, o meu Instagram de marca pessoal é Sabrina O Black, com O e 2 L's, e Black normal, Sabrina com 2 N's. A minha marca se chama Jar Business, que é uma comunidade de empreendedorismo feminino, onde eu trabalho treinamentos para empreendedoras. E agora eu estou lançando o TA, que é um treinamento aplica para empreendedoras, desde a vida pessoal a profissional. Se você quiser participar, é só acessar o @ da Jar Business ou comunidade Jaguar no Instagram, que você vai conseguir entrar em contato comigo. Parabéns, vida longa e próspera. Eu que agradeço. Sucesso no seu projeto também, que é maravilhoso. Obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica Sabrina Oliver, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.